Convido você a se colocar em pé, no lugar onde você está. Nós vamos entregar esses momentos ao Senhor, que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa, através do seu Santo Espírito, falar aquilo que você precisa ouvir nessa manhã. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado a Deus pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã mais uma vez. Obrigado pela tua santa presença que se faz no meio de nós e em nós. Que ela venha, ó Deus, estar transformando a maneira de vermos o mundo, de vermos uns aos outros e de vermos o Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, estar receptivos à tua palavra nessa manhã. Que as músicas entoadas, elas possam tocar a alma, que elas possam, ó Deus, também ensinar, doutrinar a tua igreja. Abençoe o pastor Zildo na pregação do teu evangelho, que possa vir, ó Deus, de encontro às nossas necessidades, que o teu santo nome possa ser exaltado, possa ser adorado com intensidade, com pureza dos nossos corações. É a nossa oração, nós lhe rogamos, ó Deus, por suas bênçãos e por sua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Convido você a ler junto comigo o texto de 1 Samuel, capítulo 12, apenas o versículo 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. 1 Samuel 12, 24, que nos diz assim: somente temam ao Senhor e o sirvam fielmente e de todo o coração. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por você. Olha o que diz a última frase: considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. O que Deus tem feito por você, o que Ele já fez por você, é motivo de gratidão no seu coração? Se é, eu convido você a cantar com toda alegria: grandioso és tu, Senhor. Vamos louvar o seu nome. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser assim, não racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 19 até o 22. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele, ou seja, em Jesus, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meus irmãos, em Atos capítulo 9 há um relato muito importante falando sobre a igreja da Judéia. E a Bíblia nos diz assim que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. E ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Você sabe muito bem, meus irmãos, que a igreja é um organismo vivo. E quando ela não se exercita, quando ela não pratica aquilo que crê e aquilo que prega, ela atrofia, ela para de crescer. E toda igreja precisa de um movimento, precisa de exercícios que demonstram aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, demonstram a fé que nós temos. Caso isso não ocorra, meus irmãos, nós estamos fadados à morte, fadados a atrofiamento.
E essa movimentação da igreja hoje era muito mais rápida que no tempo antigo, que no tempo passado. Mudanças, na verdade, elas são inevitáveis no processo de crescimento, no processo de amadurecimento. Houve um tempo, por exemplo, que era possível falar de 3 gerações de uma única vez. Quem nunca ouviu falar das gerações de Abraão, Isaac e Jacó? Todos nós já ouvimos essa expressão diversas vezes. Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180, Jacó viveu 147 anos, foram 502 anos. E fala-se desse período como um único período, como se fosse um único período, tudo era igual nesses anos. Foram 500 anos, todos morreram naquela mesma região. Abraão, Isaac e Jacó, eles vestiam o mesmo tipo de roupa, eles comiam o mesmo tipo de comida, eles tinham a mesma crença, eles ouviam o mesmo tipo de música, eles tinham a mesma visão do mundo, a cosmovisão do mundo. Então eles podiam entender perfeitamente a cultura um do outro. Agora pensa nessa realidade para os nossos tempos de hoje. Imagina você usando as roupas do seu avô, do seu bisavô. Imagina você então ouvindo as músicas do seu bisavô. Hoje 3 gerações não compartilham mais nada entre si. Antigamente, não muito tempo atrás, nós falávamos de gerações que duravam cerca de 40 anos. Hoje nós falamos em 10 anos as mudanças na cultura das gerações. E as mudanças sempre ocorreram, meus irmãos, e nunca foram novidades para ninguém. A questão hoje é que essas mudanças, elas são mais, acontecem a uma velocidade muito maior. Há um livro escrito pelo pastor Carlos MacArthur. Ele diz que se o século XX voltar, algumas igrejas já estão preparadas para entrar nesse século, porque já estão atrasadas nessa questão da movimentação e da mudança. No passado, alguns pastores, ao invés de preparar as igrejas para encarar o futuro, para viver o futuro, mas muitos se prepararam para preservar o passado, preservar as coisas do passado, até mesmo com um discurso dizendo como se a falta dessa preservação do passado poderia incorrer alguns erros para a igreja, e até se tornaram, às vezes, radicais demais, legalistas demais, e tornaram algumas igrejas pesadas demais. E todo o processo de mudança naquele período era visto como uma ameaça ao erros. Mas, meus irmãos, a movimentação, a atualização, elas devem fazer parte da agenda e do movimento da igreja. O que não muda se torna, às vezes, desatualizado e sem contextualização. A igreja, então, ela precisa estar se preparando para movimentar-se em todo o tempo. Porque a igreja que não se movimenta, ela acaba se tornando um monumento, e não é isso que nós queremos. A nossa igreja, então, é responsável, e precisa continuar sendo assim, para gerar um futuro melhor para as pessoas, para trazer a palavra de Deus com autenticidade à vida das pessoas. Meus irmãos, eu tenho plena convicção de que Deus nos colocou nesse tempo para isso. Eu sou feliz por fazer parte dessa igreja, eu sou feliz porque Deus me trouxe aqui para fazer parte desse movimento, dessas oportunidades que Deus está nos dando. Eu estou convicto de que esse é o tempo da graça de Deus sobre nossas vidas. Estou convicto de que esse momento é o momento que Deus preparou para cada um de nós. Estou entusiasmado para prosseguir nessa caminhada junto com os irmãos. E eu estou falando isso, meus irmãos, não é uma ilusão, e nem tampouco essa questão é uma invenção minha, uma invenção da igreja, uma invenção da liderança da igreja. Muitas igrejas no Brasil estão se movimentando nesse sentido, estão se adaptando a algumas coisas, sem prejudicar claramente a doutrina bíblica, sem mudar a doutrina. E todas elas passaram ou estão passando por uma movimentação que nós chamamos então dessa movimentação de mudanças. Porque todas elas se rebelaram com comodismo e começaram a retornar à verdadeira missão, aquilo que Deus nos deu. Voltar a ser a igreja do início, a igreja que Jesus plantou, que os discípulos continuaram, que os primeiros discípulos também deram sequência. Naturalmente isso não ocorre de uma hora para outra, não é aleatório, é preciso um envolvimento nosso, é preciso um movimento da nossa parte. E é certo que nós temos muitas coisas a acertar, muitas coisas a ajustar, muitas coisas a colocar em ordem, mas tudo isso, meus irmãos, são oportunidades que Deus está nos dando para tornar uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que triunfa. E qual é essa igreja que triunfa? Quais são as características dela? Na semana passada eu falei apenas de um ponto dessas características, que a igreja que triunfa é aquela que está fundamentada na palavra de Deus, que não abre mão da palavra de Deus,
que não negocia a palavra de Deus com nada e com ninguém. Ela está fundamentada, está baseada na palavra de Deus. Mas aqui esse texto também nos oferece outras características. Que a igreja que triunfa também é a igreja que entende que precisa haver urgência na proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é coisa urgente, não é coisa para amanhã, é coisa para agora, para hoje, foi para ontem e é para agora. Olha só o que Jesus diz lá em João capítulo 4, no verso 35. Vocês não dizem, daqui a pouco, há 4 meses para a colheita? Aí Jesus afirma, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Jesus estava falando aqui no sentido da urgência, não é deixar para amanhã, porque as pessoas estão precisando hoje. Meus irmãos, nós não podemos esperar que outras pessoas façam isso por nós, é nossa responsabilidade. Aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, sabe aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquela pessoa que você tem contato, é sua responsabilidade conduzir essa pessoa até Jesus. Jesus diz assim que os campos já estão brancos, estão preparados para a colheita. Eles abrem os olhos, por quê? Porque às vezes nós estamos com os olhos fechados para essa realidade. Abram os olhos e olhem para os campos, vejam os campos, já estão brancos para a colheita. E nós não podemos ficar com os olhos fechados, não enxergando aquilo que Jesus está mostrando para nós, essa necessidade, a urgência da colheita. E se nós fecharmos nossos olhos, meus irmãos, nós vamos perder uma grande oportunidade que Jesus está nos dando, que é uma colheita abundante, e vai passar essa colheita. Nós corremos o risco, meus irmãos, de perder essa colheita, porque às vezes ainda não entendemos aquilo que Jesus está nos ensinando, a visão de Jesus. E lá em João também, capítulo 15, no verso 8, diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim então serão meus discípulos. Então, para glorificarmos a Deus, para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, nós precisamos então colher, frutificar. Na verdade, esse foi o sonho de Jesus, a missão de Jesus. Lá em Mateus 9, a partir do verso 35, fala sobre isso. Que Jesus via as multidões, ele tinha compaixão daquelas multidões, porque elas andavam errantes, sem rumo, como ovelhas sem pastor, sem um guia, sem direção. Hoje, meus irmãos, acaso, na vida de muitas pessoas, é diferente isso? Você também não olha para muitas pessoas e vê isso também? As pessoas errantes, sem rumo, sem direção, andando sem um norte, sem saber para onde vai, sem ter o sentido da vida. Acaso não é a mesma coisa? Agora, o que precisa ser a mesma coisa é a compaixão que estava no coração de Jesus, precisa estar no meu e no seu coração também. Olhar essa situação, olhar as pessoas com compaixão, ou seja, desejar que essas pessoas também conheçam o Jesus que você conhece. Jesus via as multidões e aquilo causava aflição, causava compaixão, então ele ministrou no coração dessas pessoas. Meus irmãos, as pessoas continuam da mesma forma, precisando, são desorientadas. No século XVI, Lutero já falava sobre isso. Se rebelou contra algumas coisas da igreja e devolvendo ao povo aquilo que era do povo, aquilo que Jesus já tinha dado ao povo, que é o sacerdócio universal, tirando esse sacerdócio universal, o sacerdócio da mão do clero e devolvendo para as pessoas. E por isso todas as pessoas hoje, aliás sempre foi, mas isso era dado apenas ao clero, apenas aos pastores. Todos nós somos ministros de Jesus. Quando nós falamos de ministro aqui na nossa igreja, às vezes fala de mim, fala do pastor Edu, fala da Soninha, fala da Marília, da Araci, fala do Fabiano, mas todos nós somos ministros. Você é ministro, você é ministra de Deus, você tem essa responsabilidade de ser ministro do Senhor. Então está devolvendo, quando Lutero fez a reforma, trabalhou na reforma, está devolvendo ao povo esse sacerdócio que é universal, que é a questão de todos nós. E hoje, meus irmãos, a nossa estratégia de evangelização, a que nós usamos há algum tempo, nós queremos reforçar, é através das células, através dos grupos menores, onde você tem contato com menos pessoas, mas um contato mais significativo, um contato de relacionamento mais próximo. A maioria de nós aqui foi ganho para Jesus através de uma pessoa conhecida, através de relacionamento, e por isso nós estamos voltando a essas origens. Você vê isso lá no passado com Moisés, quando Jetro falou sobre ele. Você vê isso Jesus formando seu grupo menor. Você vê isso a igreja fazendo isso, a igreja primitiva fazendo isso. E nós precisamos retornar isso, fortalecer isso.
É através das células, é através do contato, é através da individualidade, é através do relacionamento. Porque é assim que nós vamos ganhando as pessoas para Cristo. É um a um, é no relacionamento. E por isso a importância das células. E por isso a importância de você participar desse grupo, de entrar nesse grupo, de fazer parte desse grupo. É tempo, meus irmãos, dessa evangelização pessoal. Cada um ganhando cada um. E você não está sozinho nessa, não. Tem muitas pessoas juntas com você. Mas se você acha que tem muitas pessoas ainda a se envolverem, eu acho que você tem razão. O próprio Jesus falou sobre isso. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então roguem, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua lavoura. Então, se você está achando que está sozinho, ou é líder de uma célula sozinho, rogue a Deus, ore ao Senhor. É Deus que vai mandar. Eu creio, meus irmãos, numa grande colheita. Eu continuo crendo numa grande colheita. Eu creio nesse movimento através dos grupos menores, que são as células. E nós só vamos triunfar se nós entendermos essa necessidade, essa urgência na proclamação do Evangelho. E a nossa forma de proclamar o Evangelho, a nossa forma de evangelização, é através dos grupos menores, que é através das células, que você pode fazer parte desse movimento de Deus. Mas a igreja que triunfa também é aquela que segue, é aquela que tem, é aquela que segue firmemente uma visão dada por Deus. A visão é Deus que nos dá. A visão, nós não criamos a visão, nós recebemos a visão de Deus. Olha o que diz o texto de Neemias, capítulo 1, no verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Foi essa, meus irmãos, a palavra de Neemias, após ele receber a visão de Deus. Então, quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa visão que Deus deu a mim, que eu reparti com os irmãos da liderança, foi também fruto de oração. O pastor Eduardo Arata, que ele é líder do ministério chamado Caminhada Brasil, ele diz uma frase muito interessante, assim: quando a visão é de Deus, não é você quem agarra, mas ela que agarra você. Meus irmãos, essa visão que Deus me deu me agarrou completamente. E essa é a visão de Deus para nós. E a Bíblia fala de muitos homens, muitas pessoas, líderes, que receberam uma visão dada por Deus. Neemias, por exemplo, como eu citei aqui, recebeu a visão para reconstruir os muros de Jerusalém. Moisés recebeu a visão de Deus para tirar o povo do Egito, levar e conduzir até a terra de Canaã. Josué também recebeu a visão para dar continuidade quando ali Moisés faleceu na caminhada. Salomão recebeu a visão de construir o templo. João Batista também recebeu a visão de abrir o caminho para a chegada de Jesus. Pedro recebeu a visão de pregar aos judeus, Paulo de pregar aos gentios. Visão, meus irmãos, é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus coloca no coração, é aquela chama que Deus coloca no coração. Visão é o jeito que Deus quer que nós vivamos como igreja, que sejamos como igreja. É a visão então que vai dar significado à nossa vida, é direção às nossas caminhadas, vai dar o senso de direção a todos nós. Eu estou plenamente convicto de que essa é a visão que Deus nos deu. E a nossa visão e a nossa missão estão baseadas no compromisso inegociável com o grande mandamento e com a grande comissão. É inegociável. O grande mandamento que Jesus nos deu: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. E a grande comissão, Deus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. E aí, visão é aquilo que nós elaboramos a partir daquilo que Deus nos deu, e a partir desses dois textos aqui, é aquilo que está aí no seu folder: ser uma igreja que ama e serve a Deus e as pessoas, conduzindo-as a serem discípulos de Jesus. Uma visão clara, uma visão objetiva, com 3 focos: amar a Deus, amar as pessoas, conduzir as pessoas a serem discípulos de Jesus. E dentro dessa visão, meus irmãos, Deus então nos deu essa missão. O que é a missão? É cumprir, fazer a visão ser executada. E a missão é amar e servir a Deus e as pessoas, conduzindo-as a serem discípulos de Jesus. E dentro dessa visão e dentro dessa missão,
Nós elaboramos então esse trilho discipulado que os irmãos têm aí no folder, que envolve 4 etapas: ganhar, consolidar, capacitar e enviar. 4 etapas desse trilho. O que é ganhar? É receber as pessoas com alegria, com entusiasmo, os convidados. É telefonar no dia seguinte. É oferecer um estudo bíblico para ela na mesma semana. É encaminhar essas pessoas a uma célula para ir crescendo, conhecendo a Jesus. A outra etapa é consolidar. É fazer um estudo daqueles que quiserem ser batizados, fazendo o primeiro estudo, que é o estudo do viver. Depois, na sequência, entrar na 4ª estação, que é o estudo do crescer. Depois, capacitar na 3ª etapa, capacitar essas pessoas para serem líderes também entre nós, com alguns cursos de frutificar, de liderar, de formação de discípulo. Depois, entrar no programa de capacitação continuada, que são os cursos que nós iremos oferecer, que não são cursos soltos, não, mas são cursos com a finalidade de fortalecer a cada um de nós, nos levar ao crescimento, levar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E depois a última etapa, que é a etapa de enviar, onde você pode ser um líder aqui, liderar um ministério, liderar uma célula, onde você pode ajudar outras pessoas a entrar também no trilho discipulado. Você pode abençoar outras vidas. Imagina, meu irmão, você abençoando outra pessoa, sendo útil para outra pessoa, conduzindo outra pessoa também nesse trilho discipulado. Então, nessa visão que Deus nos deu, meus irmãos, nós temos essa formação do discípulo, que é um trilho de 10 estações, onde nós convidamos todas as pessoas a caminharem conosco nessas estações. A pessoa chegou na nossa igreja, entrou na primeira estação, ela vai até a 10ª estação. Ela vem de não conhecer a Cristo até ser um líder entre nós. E aqueles que já estão entre nós, que já foram batizados, já começaram a ir na 4ª estação, como eu disse anteriormente, participando ativamente, como eu também estarei nessa 4ª estação. E depois participando desses cursos, que é um programa de capacitação continuada, que está aí no seu folder também, que não são cursinhos soltos não, todos eles têm uma razão de estar ali, todos eles foram bem pensados, são capacitações que nós iremos nos preparar para servir melhor a Deus, para servir melhor as pessoas. E tudo isso, meus irmãos, está alinhado à nossa visão e à nossa missão, que é amar a Deus, que é amar as pessoas, que é conduzir as pessoas a serem discípulos de Jesus. Por isso, todos nós precisamos passar por esses trilhos. Ninguém pode ficar de fora. Tem a oportunidade de você fazer à distância, então não é tão difícil nós participarmos. Porque Deus está nos chamando, meus irmãos, para um tempo de grande colheita. Mas primeiro nós precisamos plantar, primeiro nós precisamos regar, e Deus está nos dando a direção. E todos nós então precisamos conhecer qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, e entrar nessa visão e entrar nessa missão. Então, a igreja que triunfa é essa igreja que tem e que segue totalmente a visão dada por Deus. Mas também, a igreja que triunfa é aquela cujos líderes exercem a liderança com paixão, com zelo e com determinação. O texto de Romanos, capítulo 12, diz assim: se é exercer a liderança, que exerça com zelo. E essa é outra característica de uma igreja que prevalece, uma igreja que triunfa. Tendo a liderança, pessoas que lideram com paixão, lideram com zelo, lideram com determinação. Eu tenho pensado, meus irmãos, que eu jamais quero ser um pastor de manutenção, ou seja, apenas manter aquilo que nós temos. Como também você que é líder aqui entre nós, você jamais pode pensar em ser um líder de manutenção, ou seja, apenas manter aquilo que já existe ali junto com seus liderados. Líder de manutenção é aquele líder eficiente, é aquele que dá sequência ao ministério, mas é aquele que só mantém aquilo que já existe, é aquele que não quer mudar, aquele que acha que está bom do jeito que está. Já esse líder com paixão, esse líder que não quer ser um líder de manutenção, esse líder que tem zelo, que tem paixão pelas coisas, enxerga lá na frente, vê as coisas lá na frente, tem disposição de aprender, tem disposição em atualizar-se, busca novos conhecimentos, não fica na acomodação, tem visão, tem foco, tem coragem, tem paixão, tem entusiasmo, tem iniciativa, tem um sonho. Ninguém vive sem um sonho para o seu ministério. Então você que é líder precisa entender essas questões tão importantes, essas questões que você vai influenciar outras pessoas também com isso. Isso é crucial na liderança, influenciar ao ponto de causar nas outras pessoas a vontade de imitá-lo, é ter uma vida limpa, para que as pessoas também queiram imitá-lo também, é ser servo como Jesus foi, que esse na verdade é o padrão de grandeza que Jesus deixou, ser servo. A verdadeira grandeza, o verdadeiro valor da liderança não é alcançar aquilo que
que as pessoas sejam sujeitas a nós, mas a servir as pessoas. Jesus fez isso o tempo todo. O líder também que é aquele que tem paixão pelas coisas de Deus, que faz com entusiasmo, com alegria, com determinação. Na verdade, a paixão nos leva a um passo mais adiante. Mas também um líder com zelo, com determinação, com entusiasmo, é aquele líder também que ora ao Senhor, orando pelos seus liderados. A tarefa mais importante no céu de Deus, a tarefa mais importante do líder é orar pelas pessoas. Se um líder pudesse fazer somente uma coisa para tornar o seu grupo bem sucedido, essa coisa seria certamente oração. Orar pelos seus liderados. Porque é na oração que você coloca o seu povo diante de Deus. É na oração que você vai multiplicando o seu ministério, multiplicando as pessoas. É a oração que vai nos ajudar a depender de Deus em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Mas também o líder, ele investe no seu crescimento espiritual. E quem deixa de crescer também tem dificuldade depois em continuar ministrando. Então, o crescimento espiritual, ele previne o declínio espiritual. Ele previne o declínio espiritual. Essa é a igreja que nós queremos ser, a igreja que triunfa. Meus irmãos, a igreja foi criada por Deus para triunfar, nunca para ficar estagnada, momento algum para ficar acomodada, mas a igreja que Jesus fez, que Jesus iniciou, que os discípulos deram continuidade, os demais discípulos, os primeiros cristãos também continuaram. Uma igreja que não para, uma igreja que se movimenta o tempo todo. Uma igreja que se movimenta. E Deus quer alcançar essas pessoas que estão ao nosso lado. E para isso, Ele usa a mim e usa você, usa a igreja dele. Esta é a igreja que triunfa. Essa é a igreja que nós queremos ser. E que Deus nos abençoe, para que isso não fique apenas no campo das intenções, mas que fique de fato no campo das ações, que eu e você possamos ser essa igreja que triunfa nesse tempo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Graça e glória a ti.